Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Divino Mestre se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Gostaria de começar a tarde de hoje rogando aos senhores que desejem do íntimo dos senhores, vamos fazer uma vibração inicial para o nosso amigo Reinaldo, o cantor, aquele que está sempre com a gente, nos alegrando, nos elevando através da música. Ele está passando por um momento de testemunho pessoal. Todos nós, temos nossos momentos de fragilidade. E ele está passando por esse momento. Então, seja qual for o problema que ele esteja enfrentando, que ele possa receber as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de solidariedade, de carinho. Eu sei que muitos dos senhores têm ele como amigo, têm ele como uma pessoa querida. Vamos unir esse amor fraterno que temos pelo nosso companheiro de todas as quartas-feiras, para que ele consiga vencer as adversidades, e estar com a gente em breve, Ele não está bem, então que nós possamos nessa tarde desejar, com aquele amor, com aquele carinho pessoal, que ele supere as dificuldades. E nós vamos começar essa tarde rogando a Jesus. Eu quero agradecer a Célia, porque eu esqueci de falar, mas como a gente tem bastante trabalhador, então, quando um fala, o outro fala. Que agradeço, Célia, muito obrigada, tá? Não tem que agradecer, não. Nós somos uma família, Claro, E a gente, quando um família. olha para o outro, A gente está sempre lembrando das nossas orações pessoais, mas como eu sei que o Senhor está sempre um ou outro perguntando sobre ele, é importante que a gente saiba que ele não está bem, também precisa das nossas vibrações. Nós somos trabalhadores na seara de Jesus, mas isso não quer dizer que a gente também não passe por dificuldades. Aliás, passamos por muitas dificuldades, mas vamos perseverando ao longo do caminho. Eu vou rogando a todos os senhores, para que vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, deixando as nossas preocupações de lado, as nossas dificuldades, para estar aqui em mente e coração, principalmente aproveitando a oportunidade do estudo, o amor de Jesus, a bênção dessa casa bendita que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Desde que chegamos somos abraçados espiritualmente. Cada um de nós está sendo tratado e cuidado com amor, carinho e respeito. Então vamos procurar estar aqui presentes, porque muitas vezes a gente está aqui só, vai no piloto automático e vai fazer compra. Então agora não, vamos estar aqui em mente e coração. A espiritualidade traz para nós a reflexão da tarde, a palavra. É a palavra mesmo. Como nós lidamos com a palavra? Nós estamos utilizando para apoiar, edificar, elogiar, agradecer. Nós utilizamos essas palavras com amor, com bondade para o nosso semelhante, ou nós utilizamos com a crítica, amaldiçoando, denegrindo a imagem do nosso semelhante, usando como palavras pequenas, palavras cruéis, que desmotivam, tiram a esperança dos nossos semelhantes. Vamos refletir como estamos usando as palavras para a nossa vida e para a vida dos nossos semelhantes. Tudo que coloca em ação, nós colocamos em ação no universo. A palavra tem força. A palavra é a semente que nós cultivamos no terreno das nossas intenções. Como andam as nossas intenções quando relacionadas ao outro. Percebemos que muitas vezes temos que ficar em silêncio, quando a gente não sabe o que falar, ou quando não tem certeza. Cale-se, o silêncio ainda é o remédio salutar para quando não sabemos utilizar as palavras, ou quando o nosso coração está cheio de ira. O silêncio ainda é o melhor caminho. Vamos refletir, voltar para casa nessa quarta-feira e analisar como é que nós usamos as palavras. Que elas sejam sempre para enaltecer, elogiar e principalmente agradecer a Deus. O Núcleo Espírita Emmanuel tem uma proposta de estudo para o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E como a dificuldade é muito grande, as pessoas dizem que não compreendem o Evangelho, está sendo feito já há algum tempo a sequência do Evangelho. Aquele que quiser fazer um estudo, é só vir às quartas-feiras que já está participando desse estudo, porque a gente sempre procura trazer o estudo e uma palavra
palavrinha a mais dos nossos dias atuais, mas o estudo, ele é correto, ele é feito sobre as leis de Deus e a proposta do Espiritismo, a luz do Espiritismo, as palavras de Jesus. Aquele que quer acompanhar, é só vir às quartas-feiras. Nós encerramos a outra semana, com Pedi e obtereis, e hoje a gente começa o Evangelho falando do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último iota e o último ponto. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Nós temos que lembrar que Jesus, como nosso governador planetário, está conosco desde a formação da Terra, está presente conosco. E Ele nos traz as grandes revelações. Deus nos dá a oportunidade desse intercâmbio espiritual, do plano espiritual com nós encarnados no planeta Terra. Desde Abraão, que são os grandes médios, começamos a dizer dos grandes médios. Abraão teve a primeira inspiração de sair de onde ele estava, da parentela, e sair para divulgar que era um Deus único, que existia um Deus, e que ele prosseguisse, e que todos seriam seus filhos, os filhos de Abraão. E ele é a primeira oportunidade que a gente tem de saber da revelação. Ele sai já com a proposta de um Deus único, de um Deus bom e generoso, que dava a oportunidade dele prosseguir. Moisés foi a primeira revelação em si. Ele também foi um enviado de Deus, escolhido, um médico, o maior legislador que a terra conheceu. Ele teve a proposta de trazer, de tirar os israelitas, o povo hebreu, do domínio que ele tinha do Egito. Ele tira esses escravos, até então escravos, e leva eles, e eles ficam no deserto por 40 anos. O que era uma passagem de 40 dias, levou-se muito mais tempo. Porque ele tinha que ensinar esses homens as leis de Deus. Eles eram escravos e muito cruéis. Ainda não tinha condições de entrar em qualquer que fosse a cidade, eles seriam abatidos. Assim que chegasse, deixaria de ser aquele povo. E eles tinham que compreender os desígnios de Deus, as diretrizes do caminho. E Moisés traz, através da tábua dos 10 mandamentos, ou decálogo, as leis divinas. Junto com essas leis, também vêm as leis morais, as leis da região, da época, que ele traz para domar o instinto daqueles homens ainda perversos, ainda escravizados. Então, a lei da Torá eram 613 leis, e as leis divinas estavam dentro dessa lei, dentro da mesma sacola, vamos dizer assim. Os 10 mandamentos, eles não estão separados, ou não estavam separados, até Santo Agostinho ter reunidos todos eles. Eles eram princípios, constavam junto das leis, mas eles não veio lá 1, 2, 3, como nós conhecemos atualmente. E eles estão, todos os princípios, até então, princípios, estão em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 a 5, no capítulo 7 a 8, do 12 ao 17. Nós vamos encontrar esses mesmos princípios em Deuteronômios, do capítulo 5, versículo 6 a 9, 11, 9 a 12, no capítulo 16 ao 21. Então nós percebemos que ele veio junto com as mesmas leis que eram modificadas com o tempo. Mas as leis divinas não, as leis divinas pode passar o tempo que for, como segundo Jesus disse, pode passar o céu e a terra, mas enquanto não se cumprir a lei de Deus, o tempo não passará. A nossa evolução é essa, nós estamos aqui, a proposta é essa, estamos aqui no planeta Terra para compreender as leis divinas. Compreensão significa que eu coloque dentro de mim e passo a utilizar.
Então eu vou evoluir como espírito e vou ajudar os que estão atrás de mim. A evolução acontece de forma com que eu evolua, mas aqueles retardatários eu vou contribuir para que eles também evoluam. A proposta é um ensinar ao outro. Por isso que a gente tem na nossa evolução pessoas que estão passando por dificuldades diferentes de nós, todos nós somos criados iguais, mas ao longo das encarnações cada um tem as suas dificuldades. Alguns nascem miseráveis, outros nascem com a riqueza, alguns nascem com inteligência e outros sem, porque perderam o mérito ao meio do caminho e estão na proposta da reencarnação para o reajuste. Então nós estamos ao longo do tempo aprendendo as leis divinas. Querendo ou não querendo, nós vamos aprender. Pode demorar uma encarnação, 10 encarnação, 1000 encarnação, mas nós vamos aprender e colocar na nossa vida as leis divinas. Essa era a proposta de Moisés, que era a primeira revelação. Nós recebemos o nosso Mestre Jesus, que é o governador planetário e que veio entre nós para nos mostrar através do amor as leis divinas. E ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Todas as leis que Jesus falou, todas as bem-aventuranças que ele teve, que ele trouxe para nós no Sermão do Monte, que eram falando sobre as leis divinas dentro do amor que ele pregava, nos ensinando que aquele pai punitivo até Moisés era um pai amoroso, justo e bom. Ele não trouxe lei nenhuma, estavam escritas. Mesmo amar ao próximo, nós vamos encontrar essa lei no Levítico capítulo 19, versículo 18. Não era uma lei de Jesus, era uma lei que já existia e já estava no Levítico, e Jesus trazia de novo, de modo que percebêssemos o que era amar ao próximo. Porque os judeus da época, o próximo dele era judeu, o gentil não era próximo, o samaritano não era próximo dele. Ele só amava, era como nós. Ah, é espírita? Então eu amo. Não é espírita, é o outro. E para aquele momento Jesus dizia assim: amar ao próximo como a ti mesmo, amar aos inimigos. Significava um amor mais abrangente, um amor que todos estavam incluídos. Não era só os queridinhos, não era só os judeus, os da raça, mas todos os que estivessem no planeta e junto deles. Ele ensinou a igualdade, a tratar todos com amor e caridade, o respeito que tínhamos que ter, qualquer que fosse. Aí eu trouxe um roteirinho para mim não me perder, porque ultimamente eu ando perigosa. Eu estudo e eu esqueço. Então, lembrando que Jesus era o Espírito mais perfeito que veio na Terra. Falou das leis divinas, muitas vezes claramente, e outras mais veladas, respeitando a evolução do homem e o desenvolvimento de sua inteligência e a ciência, que permitisse maior entendimento. Ele ensinou que Deus é o Pai de todos, contrariando a ideia de um povo eleito acima dos outros, porque os judeus se acreditavam um povo eleito. Jesus veio para dizer que todos nós éramos iguais. Ensinou a lei do amor, a igualdade, liberdade e progresso. Foi essa a mensagem que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. E ele disse também que ele pediria ao Pai para deixar o Consolador prometido, que ele deixaria e estaria conosco até o final dos tempos. E o Consolador prometido para nós é o Espiritismo. Chega aí no século XIX, Kardec já com a proposta, né, de lutar, de esclarecer, de fazer um estudo sobre o Espiritismo, que deixou para a gente um legado tão grande. Através da espiritualidade, novamente, nós temos a condição de evolução e explicado pela ciência, que até então era dito pelos homens, hoje é comprovado pela ciência. A ciência e o Espiritismo caminham ainda a passos pequenos, mas já nos traz o esclarecimento para a nossa condição evolutiva, para a nossa limitação de inteligência. Por enquanto, é o que temos a oportunidade de aprender. E o Espiritismo, como Jesus, também não veio tirar nada, também não veio destruir, também veio
dentro da luz do Espiritismo, tentar esclarecer para todos nós até o que parecia tão difícil de compreender. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de leis. Tudo que fala em leis, a gente quer burlar. Se você levar em consideração que é apenas um exemplo, eu ouço e vejo muito na internet quando a pessoa diz assim: olha, em tal lugar tem um radar. Olha, colocaram um radar em tal lugar. Isso já é uma forma de burlar a lei. Porque se eu for correta, se eu for honesta, se eu for digna, eu vou andar de acordo com o que a lei me pede. Eu vou andar na velocidade que me pede. O que a gente percebe é assim, é que a pessoa pisa no acelerador, assenta e tralalá. Quando está chegando perto do radar, se bobear, a impressão que tem é que a pessoa para e pega o carro e devagarzinho passa o carro pelo radar. Que hipocrisia, né? Então a gente tem que pensar que o que é correto é para ser feito. Nós não podemos, principalmente o brasileiro, quer chegar ao jeitinho brasileiro. Nós estamos sempre burlando a lei. Quando a gente para, eu estou usando o carro porque o trânsito é difícil. Quando a pessoa para em fila dupla e ela diz assim, é só um minutinho, eu vou ali e já volto. Quando ele para na vaga do idoso, ou o idoso para na vaga do deficiente, porque tem idoso que também acha que pode burlar a lei. E a gente tem que entender que quanto mais velho a gente fica, mais experiente e mais honesto a gente tem que ficar. Então nós temos que corresponder às leis que regem. Se a gente não consegue lidar nem com as leis do momento, que são leis dos homens, nós criticamos, julgamos, condenamos, não aceitamos. O que nos faz aceitar a lei dos homens é a multa. A multa dói. Então aí a gente percebe que está errado e dá o braço a torcer. E se puder passar a multa para o colega ou para a mulher, para a carta da mulher, passa. Nós temos que aprender a ser corretos. E essa correção que dirá nas leis divinas, que a gente não presta atenção. Quando Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele resume todas as outras. Por quê? Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, respeita as leis divinas. Mas elas continuam existindo, elas não deixaram de existir. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Vou procurar ser rápida, para que a gente compreenda que a gente não conhece as leis divinas, mesmo os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e o que há embaixo da terra, nem coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe dará culto. Primeiro mandamento. Eu te adoro. A primeira coisa que a gente fala para um amigo, para um namorado, eu te adoro. Nós adoramos as pessoas e esquecemos de Deus. Deus nós consideramos nosso mordomo, porque Ele tem que obedecer às nossas vontades. Eu quero, eu preciso disso. Aí eu peço para Deus. Mas na verdade adorar, eu adoro o cachorro, o amigo, a música, o rock. É assim que a gente faz. Nós não temos ainda a percepção de que somos filhos de Deus, criaturas de Deus e que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Nós temos que ter o respeito com Deus, usar o seu nome em favor daquilo que precisamos, intercessão daqueles que passam por necessidades, por aquele que amamos e precisa do concurso e do recurso de Deus. Mas não usar o seu nome em vão. Deus é fiel. É uma frase assim tão deselegante, porque Deus é o nosso Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não existe inteligência maior, bondade maior, justiça maior do que a de Deus. Se não houver essa compreensão, não aprendemos, não começamos a aprender as leis de Deus.
lembra-te de santificar o dia de sábado. Jesus dizia que o homem foi feito para o sábado, não o sábado para o homem. E ele não deixou de fazer os seus milagres, nem mesmo no dia de sábado. Porque como a semana começa no domingo, o sábado seria o dia de descanso, o dia de louvar a Deus naquele momento. Nós temos que louvar a Deus todos os dias e lembrar que todos os dias são santos. Todos os dias em que levantamos da cama, abrimos os nossos olhos e temos a oportunidade de um novo dia reencarnado, porque existem milhões de espíritos que estão na fila para reencarnar e hoje as pessoas não querem ter filhos e os abortos são feitos assim deliberadamente, as chances de reencarnar são bem poucas. Então nós temos que pensar que muitas mulheres estão decidindo a não ter filhos, casais decidem não ter filhos. Então nós temos que pensar na grande oportunidade que nós temos de levantar todos os dias, abrir os olhos e perceber que estamos aqui, reencarnados com a possibilidade do reajuste, possibilidade da melhora, possibilidade do crescimento pessoal. Honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor te Deus te há de dar. Esse é o único mandamento que ele vem com proposta, ele vem com promessa. Cuida do teu pai e da tua mãe, que terás vida eterna, terá vidas em abundância. Porque aquele que não consegue respeitar o pai e a mãe, ele não consegue respeitar o semelhante. Quem lhe deu o dom da vida, quem lhe deu a oportunidade de estar reencarnado nesse planeta, merece de nós todo o nosso respeito e todo o nosso zelo, o cuidado, o zelo com os nossos pais, o respeito. Honrar pai e mãe significa cuidar. Isso não significa que se o pai ou a mãe estiver errado, nós temos que agir errado. Mas nós temos que respeitá-los dentro da ignorância, dentro da capacidade pessoal deles. Amá-los pela grande oportunidade que nos deu. Porque o pai zela por nós, olha por nós, nos defende e nos cria. Nós temos que ter esse amor e esse respeito dentro do coração da gente. Se eu não for capaz de amar meu pai e minha mãe, eu não serei capaz de amar ninguém. Não matarás. Ah, mas eu não matei ninguém. Quantas vezes nós matamos os sonhos das pessoas, as esperanças do outro ser humano, frustramos as pessoas com a nossa crueldade, com os desenganos da vida. Quantos abortos que acreditamos que o corpo me pertence. Quantas pessoas que são abandonadas cruelmente, né, à sua própria sorte. Nós estamos matando também essas pessoas. Para matar não significa só tirar a vida. E essa é a principal. Quando a gente diz assim, bandido bom é bandido morto, nós estamos desejando a morte de alguém. E Jesus disse que nosso pensamento também é o mal. Nós temos que mudar a nossa percepção e compreender que matar o ser humano não significa que você está eliminando ele, não, porque ele vai reencarnar e ele vai voltar e vai ter o processo dele de evolução naturalmente. Quanto a ti, vai responder pelos teus atos, porque é segundo a causa é o efeito. Nós vamos ter a lei do retorno. Você fez, você vai responder pelas suas palavras, pelos atos e pelas omissões. Não cometerás adultério. A gente lembra só do sexo, né? Ah, eu não traí ninguém. Não. Adulterar significa caluniar, significa falso testemunho, maledicência, fofoca. Isso tudo faz parte do adultério. Como andam as nossas perspectivas? Não furtarás. Nós furtamos, não só, também os sonhos das pessoas, a oportunidade da pessoa. Muitas vezes nós ocupamos a vaga de uma pessoa que era merecido e através de uma indicação nós tomamos essa oportunidade da pessoa. Nós, com um jeitinho brasileiro, passamos para nós às vezes o que pertence ao outro. Nós temos que pensar que também levamos a esperança, a fé, o comprometimento de outras pessoas com as nossas palavras. Olha, nós furtando o que é e o que pertence ao outro. Não tirar falso testemunho contra o teu próximo. Entra a maledicência, entra a fofoca, entra o falso testemunho. Ah, não sei como meu vizinho conseguiu um carro. Ele nem trabalha, ele está de carro novo. Então nós temos que perceber o que nós colocamos em ação. Porque de alguma forma nós vamos responder por isso.
Não desejarás a mulher do próximo. Nós temos que pensar que o pensamento, principalmente hoje com a internet, quando nós conversamos no bate-papo, o namoro virtual, a traição virtual é uma traição como qualquer outra. Quando nós temos um compromisso, aliança é confiança, é um elo de confiança. Nós fizemos o elo de confiança com Deus, o elo da aliança com os 10 mandamentos, e nós fazemos quando temos um compromisso com a nossa família. Nós não traímos o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa ou o nosso esposo. Nós traímos em pensamento também, nós traímos também através da internet. O pessoal fala, não, é só um namoro virtual, é um casinho à toa, e não percebe que nós estamos traindo a confiança daquele que está no nosso lado. A lealdade é algo muito importante. Você não é obrigado a ficar até o fim dos seus tempos junto com ninguém. Não deu certo. Cada um pode seguir seu caminho. Não era essa a proposta, mas a gente compreende que cada um tem seu momento. Mas traição é algo que é muito triste. Nós temos que pensar que nós gostaríamos que fizesse conosco. Por que fazemos com o outro? A lealdade, o compromisso com aquela pessoa que juramos amar, para nós temos que ter a lealdade de não trair. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. É a ambição, é a cobiça e a inveja. A inveja é algo interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, eu estou com uma invejinha branca de você. Inveja branca não existe inveja colorida. Eu sinto muito. Inveja é inveja. Quando a gente admite que a gente tem inveja, a gente corrige esse sentimento dentro da gente. Isso não significa que eu não tenha, significa que eu tenho que corrigir. Todos esses defeitos que eu estou falando, nós temos em nós. Nós precisamos corrigir, melhorar em nós. Por isso que diz que o dos 10 mandamentos, ele parece tão simples, mas nós não conseguimos fazer. E o Espiritismo, ele vem justamente para isso, para dar sequência. E no livro dos Espíritos, vem as leis morais. Kardec pergunta para os Espíritos, onde está escrito as leis morais? Ele diz, na consciência. Nós temos as leis morais dentro do nosso coração, lá no íntimo. Sabe a centelha divina que existe em cada um de nós? É lá que está. É a consciência que diz para você assim, olha, você agiu errado, você não devia ter feito isso. Depois que você fez, você fala assim, porque geralmente quando a gente magoa ou ofende alguém, 5 minutos depois você se arrepende, você fala, puxa, eu não devia ter feito isso. É a nossa consciência nos cobrando as coisas erradas que fazemos. E é lá que está escrito as leis morais. E o Espiritismo vem trazer as leis morais de uma outra forma. É a lei de adoração, que nós temos que ter a consciência que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A lei da reprodução, que é a reencarnação, a grande oportunidade que temos de estar reencarnados, porque é através da reencarnação que vamos evoluir. A lei do trabalho, não é do serviço, que às vezes a gente confunde, acha que trabalho e serviço é a mesma coisa. O trabalho, seja ele qual for, remunerado ou não, o trabalho voluntário também tem a sua remuneração. Mas nós temos que olhar o trabalho com amor, com dignidade e com respeito. A lei da conservação, do progredir e de aperfeiçoamento. Lei de destruição, que é a melhoria dos seres humanos, que é a morte, da nossa morte, as intempéries da natureza, as catástrofes que acontecem causadas pela natureza, são, de certa forma, evolução, é melhoria para o planeta Terra. A lei do progresso, todos estamos sujeitos. Querendo ou não, nós vamos evoluir, nós vamos melhorar. É essa a proposta. Jesus está trazendo para a gente, desde lá do começo, através das revelações, primeiro Moisés, segundo, ele próprio esteve para dar seu exemplo, e o Consolador prometido que ficará conosco até o final dos tempos, o Espiritismo, que também é revelação. Nós temos revelações todas as horas, através do intercâmbio mediúnico com o plano espiritual, através da ciência, quando se descobre uma nova oportunidade, uma cura para uma doença,
é através da bondade de Deus. A lei da igualdade, que é o mérito, embora começamos todos juntos, ignorantes e puros, ao longo do tempo nos perdemos no caminho. Alguns erraram em determinadas coisas, outros erraram em outras, e assim nós vamos seguindo. Estamos em evolução, por isso que existem tantas desigualdades entre nós. Mas na verdade começamos todos iguais. Nós é que nos perdemos. A lei da liberdade. Quanto maior obediência a Deus, mais liberdade temos, mais confortados e consolados temos. Quanto mais compreendermos que de menos precisamos da ilusão da terra, mais felizes vamos ser. Rico é aquele que compreende que não precisa de muito. E acima de tudo, a lei da justiça, amor e caridade, que é a mais importante porque resume todas as outras, a bondade de Deus. A bondade do nosso Mestre Jesus, que está conosco em todos os momentos. E aí eu vou dizer para os senhores, encerrando, dizer para os senhores que a única lei, que é o único mandamento que Jesus nos deixou foi: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Palavras de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para começar. Nós temos que compreender que depende unicamente de nós. Esse assunto é entre eu e Deus. É entre a minha evolução e Deus. O que Ele espera de mim. O que Ele acha de mim. Não importa o que você pensa de mim, importa o que Deus pensa de mim. E é assim que nós temos que agir. Importa o que Deus pensa de cada um dos senhores. Como é que os senhores se preparam para a evolução? Como é que os senhores entendem a lei divina? Nós temos a obrigação de estudar, de melhorar. E Jesus deixou um filtro, o seu evangelho, através do olhar dos seus discípulos, a quem Ele muito amou. E esse evangelho continua entre nós, só depende de nós. Chegar hoje em casa e começar a estudar o evangelho de Jesus, compreender a sua proposta, ouvir as suas palavras e aceitar Ele em vosso coração. A chave está do lado de dentro, somos nós que abrimos a porta para Jesus entrar e habitar dentro do nosso coração. Eu os agradeço por terem me ouvido, desejo que todos alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade. Dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro do merecimento pessoal de cada um e principalmente a misericórdia de Deus. Eu os abraço a todos fraternalmente e mais uma vez agradeço a grande oportunidade. Minha gratidão.